Olá pessoal, bem-vindos ao Mistérios do Mundo. Eu sou o Bruno Alves. E vocês sabem que o showman, né? Porque a gente pode chamar ele de showman, astrofísico de maneira nenhuma, porque ele não tem competência para isso. Que a gente conhece carinhosamente como Desgraça Tyson, ele é um fantoche, né? Pago aí pela grande mídia, principalmente lá americana, para tentar ridicularizar a ideia da Terra plana. Não é de hoje, né, que ele faz isso. Ele é muito mais um personagem do que propriamente uma pessoa que a gente possa levar a sério, né? Então, na realidade, ele, para tentar explicar algumas coisas que não batem com o modelo do globo, né, esse modelo aqui da bola maluca giratória, né? Então ele tem várias coisas que não batem, por exemplo, rotas aéreas, algumas escalas, alguns tempos de voo, não batem com a questão da bola e outras N questões que não batem. Então ele, para tentar justificar isso, né, ele acabou falando que a Terra teria um formato de uma pera, né? Então, na realidade, a Terra não tem... Quando você vê a Terra lá, ela está em imagens, né, as supostas imagens que são photoshopadas, a gente sabe disso, ela está lá redondinha, mas eles dizem que ela é geoide, é um elipsoide, e o Desgraça Tyson, devido a essas incongruências nesse modelo, ele acabou apresentando ela como uma pera. Então ele fez lá uma imagem do eclipse. Você já sabe, né, fizeram vários vídeos sobre isso. Ele fez uma imagem da Lua lá, como seria um eclipse com uma Terra plana. Ele sabe muito bem que não é assim que funciona, mas o povo, né, pela sua ignorância e pela sua falta de curiosidade e pelo fato de ele ter sido sempre de forma impositiva a repetir, a ser repetidor de fatos e não um questionador, ele acaba aplaudindo aquilo ali, achando engraçado. Mas o próprio Desgraça Tyson sabe que não é assim que funciona, que aquilo que ele fez é um absurdo, né? Então o que acontece? E aí zoaram muito na questão do eclipse, né? A gente vê a pera ali, da imagem da pera, né, na Lua. Por que a gente não vê uma pera na Lua, já que ele falou que a Terra tem formato de pera? E o pessoal, para tentar defender isso, gente, eles tiveram a capacidade de inventar agora que ele estava falando de uma pera asiática. Olha só que coisa! Como o povo, cara, para tentar justificar as loucuras que eles tentam explicar essas loucuras pelas incongruências no modelo que eles apresentam, né? Por várias questões. Então eles têm que estar inventando modelos e formatos o tempo inteiro para coisa tentar bater. E o que acontece? Ele falou, ele falou que a Terra é uma pera. E o pessoal está falando que ele se referia a uma pera, a uma espécie de pera asiática. Gente, dá para acreditar num troço desse? Então vamos lá, você tem muitas espécies de pera, né? Você tem espécies de pera variadas que possuem o mesmo formato, né? Então ele, para explicar o modelo da Terra, devido a algumas incongruências naquele modelo, ele explica ela como uma pera. Aí você tem um monte de modelos de pera, tá? Mas ele justamente estava falando do modelo de pera diferente, que é a pera asiática, tá? Que é justamente muito parecido com uma maçã. Entendeu? Então, ele, para explicar o formato da Terra, por algumas incongruências, ele mostra uma pera. Ele fala, porque a Terra é mais ou menos como uma pera. Mas ele não estava falando da pera que todo mundo conhece, não. Daquelas inúmeras espécies de pera, que é tudo do mesmo jeito. Ele estava falando de uma diferente, que é muito parecido com uma maçã. Então, para ficar melhor compreendido, ele poderia ter falado simplesmente tipo maçã. Entendeu? Para que as pessoas entendessem, ele falaria, não, é como uma maçã, por exemplo. Aí sim, se ele quisesse falar que era achatada nos polos e tal. Mas ele não, ele escolheu logo falar que a Terra tinha um modelo de pera, mas não é todos os modelos de pera que a gente conhece. É um diferente, que é a pera asiática, que é muito parecido com uma maçã. Olha que lógica, gente.
Olha que lógica maravilhosa. Eles, para defenderem o palhaço, né? Eles, para defenderem o fantoche, Desgraça Tyson, eles inventaram que ele falou que era uma pera asiática. Olha só, que é muito parecida com uma maçã. Era muito mais simples, né? Olha, é simples, gente. Existem muitas espécies de pera que a gente sabe qual é o formato. Então ele, para facilitar o Desgraça Tyson na nossa vida, ele falou que a Terra tinha um modelo igual a uma pera, porém não é todos esses que a gente conhece, não. É um que é muito parecido com uma maçã, é a pera asiática. Olha aí. Que maravilha, hein, cara? Que lógica desses caras, cara, para defender as loucuras que eles têm que inventar por conta desse modelo fraudulento. Vocês têm que cara, sambar. Vocês têm que fazer o samba do crioulo doido para tentar justificar o injustificável. Vocês têm que rebolar para tentar passar a mão, limpar a bunda, para poder limpar a bunda desses loucos. Vocês rebolam, vocês vão caçar no Google. Se tiveram que caçar no Google uma espécie de pera diferente, a única, tá? Que é diferente das outras. Eles caçaram no Google para poder defender o Desgraça Tyson. Vocês são sensacionais, cara. Vocês são, na realidade, vocês são uma comédia. Vocês são repetidores, cara. Vocês tentam defender, vocês não pensam, cara, não raciocinam com suas próprias mentes. Vocês repetem e o pior, ainda procuram o mais improvável para poder justificar as loucuras desses caras. Vocês não estão percebendo isso? A vergonha que vocês estão passando? Vocês caçaram no Google uma espécie de pera asiática, tá? Que é parecida com uma maçã, para poder justificar a loucura que o Tyson falou. Como é que pode? Como é que vocês chegaram a esse nível, a esse ponto na vida, desse nível de imbecilidade, para acreditar para caçar no Google uma pera asiática para dizer que o formato era aquele? Se fosse realmente aquele formato que o Tyson estava falando, era simples, era só ele falar maçã, todo mundo entenderia. Não, ele falou, a Terra tem um formato de pera. Aí você tem todas as espécies de pera possíveis e imagináveis, e vocês foram caçar uma para justificar a loucura que ele falou. Uma que é parecida com uma maçã. Se fosse no formato de maçã, ele falaria maçã, porque ficaria muito mais fácil para todo mundo entender. Deixa de ser idiota, cara. Para de procurar justificar o injustificável. Vocês chegaram a um ponto, cara. Chegaram a um nível de loucura para defender esse lixo de ciência, tá? Que isso aí não é ciência, isso aí é cientificismo. Para defender esse lixo que não pode ser experimentado, né? Vocês chegaram a um nível incompreensível, cara, de loucura. Quando eu vi ali os relatos, quando eu zoei ali a situação da pera, o eclipse igual uma pera, já que ele falou que o eclipse na Terra plana seria daquele jeito e na Terra plana seria daquele jeito, e na Terra do Desgraça Tyson seria um eclipse com uma pera, né? Coisa que a gente nunca vai ver também, se fosse realmente, né, justificar o que ele falou. Aí veio um monte de mensagem, mas isso por quê? Porque eu já fiquei sabendo que teve numa live, né, uma live Globaloid lá, que eles falaram isso, essa loucura. E você vê como os papagaios vêm em nossos canais, tá? Esses haters, que são pessoas que não pensam, cara, não param para analisar a loucura, ele apenas repete a loucura dos outros. Eles não pensam para analisar a imbecilidade que eles estão fazendo. Entendeu? Então, não tem lógica isso, tá? E se você fosse falar que o modelo era parecido com essa pera asiática, ele falaria que era igual a uma maçã. Porque você tem inúmeras espécies de pera que tem um formato. Então, se ele falou pera, ele queria enfatizar aquele formato. Se fosse o formato de uma pera asiática, ele falaria maçã. Óbvio, gente, isso é lógico. Para compreensão, vocês tiveram que caçar uma pera, uma espécie diferente, para justificar a loucura do Tyson. Isso já chega a um nível de loucura e de tentar defender esse lixo pseudocientífico de uma forma que já é perigosa. Vocês já estão ficando, como eu vou dizer, gente, isso aí é obsessão para defender
o indefensável, justificar o injustificável. Parem e pensem o que vocês estão fazendo, porque isso é loucura, tá? Isso que vocês estão fazendo. Então, não tem justificativa. Quando ele falou pera, ele quis dizer que era igual uma pera mesmo, devido à lógica, é óbvio. Logicamente, ele quis dizer que era uma pera pelo formato, porque as 200 espécies, sei lá quantas espécies de pera possuem, elas são naquele formato. Então é a mesma coisa de... Cara, não tenho nem como... Eu queria poder dar um exemplo aqui, para vocês tentarem entender. Se ele falou pera, e tem aqueles inúmeros formatos de pera que são iguais, e existe uma diferente, ele ia falar justamente aquela uma. Não tem lógica. Não tem lógica. Tá? É a mesma coisa, eu falar, eu vou falar assim, a Terra é uma bola. Não, quando você fala bola, né? Quando você fala bola, você está se referindo a uma bola, a uma esfera, né? Agora, se eu falar, aí para justificar depois, alguém fala assim, não, mas ele estava falando da bola de futebol americano. Porra, se eu falasse da bola de futebol americano, eu falaria uma bola de futebol americano. Se ele quisesse justificar a pera, ele falaria uma pera asiática, né? Ou então uma maçã, porra, que seria muito mais compreensível. Porque a pera asiática é a única diferente das outras, né? E uma bola, geralmente, a gente tem a noção que é uma esfera, não? Mas existem bolas, né? Como, por exemplo, o futebol americano, que é diferente, que é oval. Então, vocês tentarem fazer isso, cara, chega a ser ridículo. Vocês estão passando vergonha aqui, acompanhando o raciocínio desses loucos, e vocês vêm repetir aqui e passa vergonha, porque isso aí não tem lógica, o que vocês estão fazendo. Isso aí cara, eu não tenho nem palavras para explicar, me foge a palavra assim, para explicar essa imbecilidade, sabe? Para justificar o injustificável. Então é isso, gente. Eu só quis fazer esse vídeo para você ver a que ponto está chegando a loucura desses caras para defender esse lixo apresentado por esses outros caras, né? Para tentar justificar as incongruências nesse modelo. Então é o desespero total da verdade está vindo à tona, é o desespero total da coisa muito mais óbvia, que é a Terra plana, que está tomando conta aí do mundo como um todo. Então é isso, gente. Estaremos sempre aqui juntos em busca da verdade, Doa quem doer, Mistérios do Mundo, conteúdo original. É nessa hora que o Globaloid chora e mamãe não vê. Tamo junto, pessoal.